Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse canal. Meu nome é Pedro, eu sou engenheiro de software e trabalho desenvolvendo algumas soluções de IA na empresa onde eu atuo hoje. Já contribuo com a comunidade faz algum tempo, então eu faço algumas palestras, alguns artigos e o intuito de criar esse canal é ter mais um canal, de fato, onde a gente possa trocar conhecimento, democratizar cada vez mais o acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento, letrar de fato, né? Fazer AI Literacy na prática. Eu também participo de uma comunidade do Google chamada Google Developer Groups. Isso me permite viajar para alguns eventos, né, de porte global do Google, como por exemplo o Google I/O e alguns outros. Então é sempre muito especial poder trocar esse conhecimento e aqui se torna de fato mais um lugar onde a gente pode fazer isso. Então se você gostar desse conteúdo, no final do vídeo não esqueça de se inscrever ou de me seguir nas outras redes sociais também, não só aqui, mas também no Medium, no LinkedIn, no Instagram. Fica à vontade. O importante é que a gente tenha espaço para trocar esse conhecimento, né? Então, o vídeo de hoje ele vai ser o primeiro de uma série onde a gente vai falar de inteligência artificial. Na verdade, esse é justamente o meu foco de palestra e de contribuição IA e Machine Learning, mas nessa série específica a gente vai falar de vários tópicos profundos, não o generalista como um todo, não um conteúdo mais tópico, mas a gente vai se aprofundar de fato com soluções práticas, trabalhando muito com as ferramentas que o Google nos oferta dentro desse campo, mas antes disso tudo, é extremamente essencial que a gente entenda um pouco dos conceitos. Quando a gente fala de ciência da computação, é extremamente importante para um programador que ele entenda conceitos da ciência da computação, como gerenciamento de memória, algoritmo e estrutura de dados. A gente já sabe que isso é extremamente importante para entrevistas em empresas um pouco maiores. É interessante que ele entenda sobre protocolos, que ele entenda sobre escalabilidade, porque é necessário, né, não só que o código seja construído, mas que ele seja escalável. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o objetivo aqui é justamente começar um estudo, uma trilha, para que a gente possa chegar amanhã e desenvolver soluções que realmente entreguem resultados nos lugares onde nós trabalhamos. E para isso é necessário saber conceitos, para isso é necessário saber como o modelo foi construído, quais técnicas matemáticas foram usadas, qual ciência há por trás daquilo ali. Porque nós começamos tudo em cartões perfurados, sendo bem simplista. Então existe uma história para chegar onde a gente está e é bom que a gente olhe para ela. Então quando a gente fala de inteligência artificial, especialmente de GenAI, né, inteligência artificial generativa, é necessário que a gente olhe também para conceitos de machine learning, de AI, de deep learning, de LLMs, de também modelos fundacionais e de outras coisas que envolvem cada um desses tópicos ali. Então, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esses fundamentos. É claro que não dá tempo de repassar tudo aqui num vídeo curto como esse, mas o objetivo é justamente te instigar a olhar um pouquinho para esses temas, entender, estudar de repente um pouco esses temas, para depois a gente partir avançando e criando as soluções. Então, como eu disse, inteligência artificial ela é uma área que engloba várias outras coisas. Então, dentro da computação, a gente consegue separar uma parte dedicada à inteligência artificial. Então, inteligência artificial envolve dentro dela várias outras coisas e tecnologias, como o próprio aprendizado de máquina, que a gente chama de Machine Learning, ou ML, de forma abreviada. Deep Learning, aprendizado profundo. A gente vai entender um pouquinho mais as diferenças e o que compõe cada uma dessas coisas. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, nós estamos falando em desenhar, desenvolver, criar sistemas, que nós vamos chamar aqui de modelos, que são capazes de aprender, de pensar, de operar de forma independente. Em termos mais simples, a gente fala de teorias científicas e métodos, também científicos e práticos, que envolvem desenvolver máquinas que consigam pensar ou processar dados de uma maneira mais próxima à cognição humana, mais próxima, que consiga emular, simular a forma com que nós, como seres humanos, desenvolvemos e atuamos. E é exatamente sobre isso que se tange o tópico de inteligência artificial. E quando a gente fala de IA, nós não podemos de forma nenhuma não pensar em machine learning. Nós não podemos de forma nenhuma não pensar sobre aprendizado de máquina. E quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente fala de máquina que aprende
a partir de quê? De dados. Então, o sistema de machine learning, ele é feito, ele é criado para que você consiga imputar dados e tirar algumas conclusões sobre esses dados. Então, o sistema de machine learning, ele pode fazer predições, ele pode agrupar baseado em similaridade matemática e probabilística dentro desses dados. Então, o modelo, uma vez que ele é treinado, o modelo de machine learning, uma vez que ele é treinado, ele consegue ser extremamente útil para fazer previsões, para fazer cálculos, para fazer inúmeras outras coisas a partir dos dados que ele aprendeu. E quando a gente fala de machine learning está em todos os lugares. Desde a música que nos é recomendada no Spotify até o tempo que o Waze nos recomenda quando nós vamos dirigir de um ponto A a um ponto B. Machine Learning está em praticamente todos os lugares. Machine Learning foi uma técnica de aproximação desenvolvida pela ciência para que a gente conseguisse responder problemas complexos, para que a gente conseguisse aprender de dados complexos. Imagine quantos dados não existem trafegando na rede do Waze, por exemplo. Dados de tempo, modelo, velocidade, clima, que todos corroboram para que no final te seja passado um tempo previsto, baseado em vários outros dados. Então isso é extremamente complexo de se fazer num sistema que sai impossível num sistema de programação convencional, sem envolver um modelo de aprendizado de máquina. Então é justamente aí para esses problemas que o modelo de machine learning entra, né? Ele é criado mais uma vez para reconhecer padrões e fazer predições. Então ele trabalha com dados dentro dele e consegue encontrar, reconhecer padrões ali dentro, que vão ser justamente os padrões usados para que ele possa fazer ali predições no futuro. Então, quando a gente fala de machine learning, a gente pode observar esse gráfico aqui, por exemplo. Aqui a gente está vendo um gráfico que mostra quantas milhas por galão um carro vai fazer baseada nas suas 1000 pounds, né? Baseado em toneladas, vamos se dizer assim, né? Então, se eu olho, por exemplo, para um carro de ali 2.980, por exemplo, pounds, ele vai resultar para a gente aqui, ele vai render próximo de 19, talvez, milhas por litro. Então isso aqui em roxo são dados que eu tenho. Vou até descer um pouco aqui. São dados que eu tenho. Então eu sei que um carro de 3,5 vezes 1000 pounds, ele vai render para mim, em média, 18 milhas por litro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dados. Esses dados foram imputados por um modelo de machine learning para que conseguisse fazer predições. E quando a gente olha para o gráfico, a linha azul é justamente o nosso modelo. Então, baseado nos dados que foram ali encontrados por ele, o modelo ele foi criado e a gente consegue fazer novas predições. Eu consigo saber que, por exemplo, um carro de 1000 pounds, ele vai render para mim algo entre 25 e 30 milhas por galão, quando a gente olha para esse sistema aqui. Então, eu consigo predizer, né, dados a partir dos dados que eu treinei esse meu sistema. E quando a gente fala de sistemas de machine learning, a gente tem alguns tipos de modelo. E alguns dos mais usados, vamos se dizer assim, de forma mais simplista, são o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Quando a gente fala de aprendizado supervisionado, a gente tem um aprendizado onde a gente imputa os dados, a gente vai chamar aqui de feature, e a gente imputa os labels, que seriam ali os resultados, né? Que seria como o modelo deveria responder caso recebesse esse dado em alguma futura pergunta para ele, né? Ou em alguma futura processo que ele vai sofrer ali uma vez que ele está pronto. Então, é exatamente isso. Eu imputo para o modelo a minha feature com a minha label e ele vai ali dentro do seu processo de aprendizado, fazer as iterações que ele precisa, e aí eu recomendo que você, no final desse vídeo, vou deixar 2 links, que você entenda um pouquinho mais disso de maneira mais profunda, pelo menos no momento, até a gente continuar a série, para poder ver como ele vai trabalhar, como ele vai iterar, onde que ele entra, onde que ele se autocorrige. Então é muito importante que você entenda isso também, mas pensa assim, modelo de machine learning de aprendizado supervisionado é onde eu coloco para ele o dado e coloco para ele o resultado que ele vai me imputar ali, caso eu pergunte para ele um carro de 3.5, quanto que ele vai me retornar?
18. Se eu pergunto um carro de 2, não tem aqui, mas baseado nesses dados ele vai responder, né? E quando a gente fala de aprendizado não supervisionado, a gente fala de imputar para ele aqui nesse exemplo só as features, por exemplo, somente o peso do carro. E aí o modelo ele vai, por semelhança matemática, probabilística, por análises do próprio modelo, entender como que ele vai lidar e agrupar esses dados que foram imputados para ele. Então ele vai encontrar formas de organizar e agrupar naturalmente esses dados em grupos, né? Que a gente vai chamar de clusters. Então ele vai organizar esses dados de acordo com algumas semelhanças ali, ou com alguns padrões internos que ele mesmo vai descobrir. E depois a gente pode olhar para isso e conseguir aprender em cima desses dados, porque algum grupo com certeza significa alguma coisa para a gente. De certa forma, sempre é útil para o negócio. Não importa qual tipo, a gente sempre consegue usar e ter algum tipo de usabilidade prática daquilo, né? Beleza, Pedro, nós estamos falando aqui de predizer, então, quantas milhas um carro vai fazer baseado na sua tonelada. Sim, mas nós sabemos que os dados não são simples assim. Os dados são complexos, os dados são grandes. Quando a gente olha para todos os dados que existem, são dados inimagináveis. Então, a cada vez mais que o dado ele se torna complexo, cheio de features, cheio de detalhes e coisas específicas, por exemplo, o que interfere para quanto um carro rende por galão em milhas não é somente o seu peso, mas é a sua fabricante, é qual material foi usado para construir a carroceria, qual é o tipo do motor, quantos cavalos o motor tem. Então você percebe que o número de features ela vai crescendo para cada label e a maneira que esses dados vão se tornando cada vez mais complexos, dei um exemplo único, mas existem vários outros, a gente precisa trabalhar com algo que consiga lidar com essa complexidade, porque esses sistemas de machine learning eles vão falhar nesse ponto. E é aí que entra o deep learning. O deep learning, à medida que o dado se torna complexo, cada vez mais o deep learning ele é uma alternativa que precisa se tornar presente. Por quê? Porque o deep learning, lembra que eu falei que o objetivo de inteligência artificial é de fato pensar de forma mais parecida com a cognição humana? O deep learning vai introduzir aqui algo extremamente importante quando a gente fala de inteligência artificial, que são as redes neurais artificiais, que têm a premissa, foram criadas, baseadas em como os nossos neurônios funcionam. Então, de forma bem generalista, elas conseguem processar os dados de uma maneira muito mais eficaz, muito mais complexa também, mas que é muito melhor para poder entender esses padrões, esses laços de similaridade que existem dentro dos dados, independente de quantos ou quais sejam esses dados. Então, dentre o input e o output, a gente tem inúmeras camadas, inúmeras etapas de complexidade que vão trabalhar esse resultado para a gente, para que ele seja melhor entregue. É claro, nós vamos discutir isso em alguns vídeos no futuro também, para que eu explique isso de uma forma mais fácil de entender, porque às vezes olhando essa imagem pode parecer muito complexo. É de certa forma complexo, mas também se a gente focar o nosso olhar, a gente consegue trazer um conhecimento sobre isso. Então, vão ter alguns vídeos especificamente sobre essa parte de redes neurais artificiais também. Mas entenda, para o vídeo de hoje, o que você precisa entender Deep Learning envolve um sistema de processamento, de encontrar dados muito mais semelhantes e muito mais complexos ao que a cognição humana faz através dessa estrutura de redes neurais artificiais. Então, isso é muito importante para a gente entender agora Generative AI. Então, começou com o sistema de Machine Learning, dados se tornou mais complexo, precisei falar de Deep Learning e agora GenAI. GenAI é uma aplicação especializada de Deep Learning. Ela também emprega redes neurais artificiais para poder processar vários tipos de dados, sejam eles rotulados ou não, utilizando supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, de métodos de treinamento. Então é realmente uma estrutura que usa tudo que a gente entendeu por trás. E a definição de inteligência artificial generativa, como o próprio nome diz, de Gen AI, Generative AI,
é a habilidade, de fato, de criar novos conteúdos, novos dados, baseados nos dados já existentes, não só nos dados, mas na similaridade, nos padrões entre esses dados. Esse processo de aprendizado, de criação, de treinamento desses sistemas com muitos e muitos e muitos e muitos dados é que vão nos fazer olhar para dois novos nomes: Foundation Models, que são modelos fundacionais, e Large Language Models, LLMs. Large Language Models, ou melhor, vamos pegar Foundation Models primeiro, são modelos fundacionais, ou seja, são modelos que foram criados, treinados, modelos generativos que têm muito, mas muito dado envolvidos no seu treinamento. Criar um modelo fundacional é um custo altíssimo. Não é à toa que são poucas empresas no mundo que conseguem criar e viabilizar um modelo fundacional ao público, né, para ser tunado depois, para fazer fine tuning em cima, ou para qualquer outra operação que seja. Quando a gente fala de modelos fundacionais, esses modelos eles são capazes de gerar dados em diferentes formatos, em diferentes modalidades, por exemplo, que vão além do texto. Então eles vão conseguir gerar imagens, códigos, vídeos, áudios, vários outros tipos de dados, porque são modelos que são multimodais, multimodalidades, como por exemplo o Gemini, como por exemplo a DALL-E, como por exemplo o Clip. Então ele consegue gerar, baseado em todo o seu treinamento, que envolve muito dado, vários outputs, sejam esses outputs nas formas que a gente preferir e entender. Enquanto as LLMs são um tipo específico de modelos fundacionais. São modelos que focam nas linguagens, no processamento de linguagem natural, Large Language Model, modelos grandes de linguagem. Então, GPT, Claude e vários outros que a gente conhece também. Modelos de linguagem que processam linguagem natural, LLMs, grandes modelos de linguagem. Então é realmente interessante olhar para esses tópicos e realmente olhar para essas duas coisas aqui, para esses dois modelos que vão compor aí também a base da nossa construção sobre inteligência artificial. Mas é extremamente importante olhar para eles e pensar que por baixo dos panos, Deep Learning, por baixo dos planos usamos Deep Learning porque os dados são complexos, então os sistemas de Machine Learning não conseguem lidar com eles, então a gente precisa de algo mais complexo. E quando a gente fala de dados muito complexos, dados muito grandes e treinar modelos com muitos dados, a gente fala de modelos fundacionais e fala de Large Language Models. A evolução de IA, então, é realmente muito complexa, que vai desde do aprendizado de máquina tradicional, quando a gente fala de Machine Learning, até o Deep Learning e, por último, Generative AI. Realmente tem transformado não só o nosso dia a dia como desenvolvedor, não só permitido que a gente crie soluções cada vez mais legais, complexas, diferentes, coisas nunca antes imaginadas, mas é extremamente importante olhar para a base e entender que nós estamos lidando aqui com modelos matemáticos, com similaridade de dados e que tudo de fato é uma simulação, né? É uma predição, é um modelo probabilístico baseado em semelhanças, né? É muito interessante pensar. É um pouco difícil da gente compreender, talvez, como são feitas essas semelhanças entre os dados ali. Mas pensa que eu tenho aqui, por exemplo, um copo e tenho aqui, por exemplo, alguma outra coisa, né? Quando a gente imputa dois dados, a gente, às vezes, como humano, pode pensar qual é a semelhança entre esse copo e esse limpa delas. Bom, os dois eles podem comportar líquidos. Eles têm uma base esférica, por exemplo, uma base circular, mas um modelo de aprendizado de máquina, e principalmente um modelo generativo, principalmente um Large Language Model, um modelo que envolve Deep Learning, todos esses envolvem, eles vão conseguir entender muitas mais dimensões de similaridade entre esses dados. Muito mais do que uma base e do que o que eles podem carregar em si. Eles entendem os dados de uma forma muito mais complexa e muito mais matemática. É por isso que eles são tão incríveis, né? É algo que brilha os meus olhos. Bom, espero que tenha dado para poder dar uma clareada no tema e que essa introdução tenha servido para você de alguma forma. Vou deixar aqui dois links. Na real, vou deixar o link do artigo que está em inglês,
E no final do artigo tem 2 links. Um para o Machine Learning Crash Course, que é um curso que o Google oferece de Machine Learning, então ele traz uma abordagem muito legal sobre todos esses tópicos, e profunda também. E vou deixar aqui também o Introduction to Generative AI do Google, que também é um curso muito bom, que está ali no Cloud Skills Boost. Recomendo para todo mundo que está começando agora a entender um pouquinho mais e se aventurar um pouquinho mais nesse universo. Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.